Seja muito bem-vindo ao CPB Books, o melhor do impresso aqui no digital começa agora. Hoje nós temos um craque, Pastor Elbert. Prazer. Muito prazer. Seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio. Obrigado, Mari. É um prazer também estar com vocês aqui e participar desse programa tão importante. Que legal. O Pastor Elbert foi um líder de jovens, hoje ele atua no Centro Universitário Adventista Campus Hortolândia, o IASP. Eu quero saber um pouquinho da sua história. Como foi a sua história com o futebol? Bom, Mari, eu sempre desejei ser jogador de futebol, né? Desde criança sempre tive esse sonho. Queria jogar num time grande, queria ir para a seleção brasileira, como a maioria dos garotos do Brasil. E em 1986, eu tinha apenas 13 anos, eu fui levado pelo meu pai para fazer um teste no Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte. E ali eu tive uma experiência assim, extraordinária, porque eu comecei a realizar um grande sonho, que era me tornar um jogador, né? E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu fui lá para fazer o meu teste, e naquela ocasião eu não passei no teste, porque eu não tinha condições de voltar para poder treinar, mas numa certa ocasião, quando eu estava voltando de férias, então chegou um recado no depósito de material de construção que meu pai tinha, dizendo que eu deveria voltar para refazer o teste, porque eles estavam precisando de garotos da categoria de 1973. Aí eu fui lá e aí comecei a treinar na categoria de base do Cruzeiro. Pastor, como era a sua rotina nessa categoria de base do Cruzeiro? Nós fazíamos vários treinamentos durante a semana, né? Nós tínhamos, por exemplo, na segunda e na quarta-feira era um treinamento físico, na terça e na quinta era um treinamento tático e coletivo, na sexta-feira era uma recreação e normalmente aos domingos nós jogávamos nos interiores de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, ou na periferia de Belo Horizonte. Então, basicamente a gente treinava toda semana e no domingo a gente jogava. A intenção do treinador era nesses finais de semana, quando a gente jogava contra clubes do interior de Minas Gerais, era eles observarem alguns atletas que jogavam contra a escolinha do Cruzeiro ou infantil do Cruzeiro, para que eles pudessem também ver algum potencial jogador que poderia ser aproveitado no clube. Uhum. E como foi chegar à categoria de base da Seleção Brasileira Sub-17? Eu, como disse para você, eu sempre ia para a sede do Cruzeiro, vários garotos saíam de várias partes de Belo Horizonte, do interior, para a sede do Cruzeiro, que ficava no centro da cidade. Ali um ônibus pegava todos os garotos e levava os garotos para a Toca da Raposa, onde era a concentração do Cruzeiro. E numa terça-feira, quando nós estávamos indo para a sede, antes do ônibus sair, eu percebi que todos os garotos estavam do lado de fora do ônibus, já era a hora do ônibus estar saindo. Eu percebi assim que o treinador veio em minha direção, estendeu a mão e disse assim: Albert, meus parabéns. E aí eu estendi a minha mão, assim, sem jeito, porque ele nunca tinha falado nada para mim, ou feito qualquer tipo de elogio na frente dos meus colegas. Eu disse assim: mas meus parabéns por quê? Aí ele disse assim: meus parabéns porque você acaba de receber uma convocação para participar da Seleção Brasileira de Infantis. Que legal. Então eu não sei, Mari, se você pode imaginar o que isso significou para mim, né? Era um sonho de um adolescente, de repente agora eu sou convocado para participar de uma seleção brasileira. Aquilo foi para mim a realização do meu grande sonho. E aí eu viajei para o Rio de Janeiro, eu tirei todas as fotografias do passaporte, preparei a documentação, fui para o Rio de Janeiro, fui para a Granja Comari, em Teresópolis, onde hoje é a concentração da seleção brasileira. Ali ficamos 10 dias e depois desses 10 dias, aí nós fizemos uma viagem para a Europa para fazer alguns jogos de preparação. Esses jogos de preparação, na verdade, eles eram com o objetivo de preparar uma seleção que disputaria as eliminatórias na Bolívia em 89 e que também seria um preparo para o Mundial em 90 na Escócia. Então nós viajamos para alguns países ali da Europa, viajamos para a Inglaterra, fizemos um jogo ali no estádio de Wembley, depois nós viajamos para a Escócia, e ali fizemos um jogo contra a seleção da Escócia em Aberdeen. Na Irlanda do Norte, em Belfast, fizemos mais um outro jogo. E viajamos para mais dois países, que foi País de Gales e Holanda.
Que legal, nossa, Então esse que momento é um momento muito experiência especial, sem dúvida. marcante, né? Sem dúvida. Nessa época o senhor não era adventista? Não, nessa época eu não era adventista, mas já era cristão. Eu frequentava uma igreja desde criança, né? Minha mãe sempre foi muito religiosa. Então eu tenho uma herança religiosa, mas ainda não era adventista do sétimo dia. Entendi. Pastor, fala um pouquinho desse livro que foi lançado pela Casa Publicadora. Tenho experiências bem interessantes aqui, principalmente a do seu batismo, né? Sem dúvida. Conta um pouquinho pra gente como foi. Bom, esse livro, ele retrata a minha história, né? Eu sempre tive vontade de contar para as outras pessoas aquilo que aconteceu na minha vida. Deus, ele me chamou de uma forma, assim, extraordinária. Eu, como disse para você, sempre tive vontade de ser jogador de futebol, mas um dia eu conheci uma verdade que até então eu desconhecia. E eu descobri na Bíblia um dia especial de guarda. Até então eu sempre guardei um dia, que era o domingo. Mas na Bíblia eu encontrei, em Êxodo capítulo 20, verso 8, um mandamento que dizia que nós devemos guardar o dia de sábado. Isso me intrigou tremendamente, porque até então eu sempre guardei o domingo. E agora estava conhecendo uma verdade sobre a guarda do sábado. Isso me deixou muito curioso. E esse mandamento, de certa forma, ele fez com que eu repensasse, né, a minha vida religiosa. Porque eu sempre quis obedecer a Deus, sempre quis fazer a vontade de Deus. E eu agora passei a querer também guardar o sábado como dia do Senhor. E um dia, quando eu estava já frequentando a igreja adventista, não era batizado ainda. Sua mãe já era? Minha mãe também não era. Ah, também não era. Mas a minha mãe já conhecia também a verdade sobre o sábado, sobre a igreja adventista. Mas eu já tinha voltado da Europa, desses jogos de preparação, e eu já tinha iniciado um estudo antes dessa excursão. Eu havia interrompido o estudo na lição 19 de um curso de 24 lições. E eu então conhecia muita coisa sobre a igreja já. E eu fui convidado para assistir a um batismo na igreja adventista. Eu me recordo que naquela tarde de sábado, 15 pessoas estavam ali para serem batizadas. E eu assisti o batismo ali. E quando o pastor terminou de fazer o último batismo, o 15º batismo, naquela época era o evangelista, né, da associação, que é um escritório administrativo no estado de Belo Horizonte. Ele terminou de fazer o último batismo, ele era pastor. Ele disse assim: eu gostaria de convidar aqui agora aqueles que estão assistindo e que pensam um dia também em passar por essa experiência. Não é? E o batismo que ele convidava a gente a realizar ou passar por ele, no futuro próximo, era o batismo por imersão. Né? Porque hoje existem 3 tipos de batismos, né? O batismo por infusão, que a pessoa joga a água por cima da pessoa. O batismo por aspersão, que você asperge a água na pessoa. E o batismo por imersão, que você mergulha completamente na água, que é o batismo bíblico que Jesus foi batizado. E por isso que tem esse simbolismo, né, de morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. Você é sepultado com Cristo no batismo e ressuscita para uma nova vida, assim como ele ressuscitou. Né? Então, nesse dia, quando o pastor fez o apelo para aqueles que pretendiam batizar-se no futuro, eu fui muito tocado pelo Espírito Santo. Deus trabalhou muito naquele dia na minha vida e eu senti vontade de aceitar o apelo do pastor. Então, eu fui à frente com várias pessoas que foram comigo e eu me lembro que nós nos ajoelhamos para fazer a oração final. E quando nós nos ajoelhamos, eu comecei a ouvir uma pessoa que chorava muito e que vinha pelo meio do corredor. E quando essa pessoa se aproximou da plataforma onde estávamos ajoelhados, eu fiquei curioso. Eu abri os olhos para ver o que estava acontecendo e era um senhor que já tinha sido membro da igreja no passado e que estava voltando para a igreja e queria um novo batismo. Eu acompanhei, ele entrou na sala pastoral e de repente ele apareceu dentro do tanque de batismo da igreja. Naquele momento, o pastor contou a história dele, disse que ele tinha sido membro da igreja, queria voltar para os braços do Pai, e ele então batizou aquele irmão, aquela pessoa. E naquele momento eu senti um toque no meu coração, Deus falou comigo, e eu pensei assim, talvez hoje também seja a minha última oportunidade. E eu me levantei, estava ajoelhado, me levantei, procurei um ancião, uma pessoa mais assim experiente que estava ali,
que era um líder da igreja, e disse assim, eu gostaria muito de batizar hoje também. Se eu desejasse me batizar hoje, eu poderia? Aí ele disse assim, olha, mas você é muito novo. Você tem quantos anos? Eu disse, eu tenho 15 anos. Ele disse, olha, vamos perguntar para o pastor da igreja, se ele permitir que você se batize, nós vamos então levá-lo ao tanque. E então, Mari, o único trabalho que eu tive naquele dia foi tirar os meus sapatos, as minhas meias. Não deu tempo de pegar uma beca de batismo para que eu pudesse me batizar. E com a roupa que eu estava no corpo, eu fui batizado para a honra e glória de Deus. Que bênção! E se entregou completamente. Completamente. E entregou também a sua vida ao ministério, né? Sem dúvida. A partir dos 16 anos, o senhor já tinha dentro de si que queria ser pastor. Sim, na verdade, quando eu me batizei, Mari, até aquele momento, o que eu mais queria era entregar a minha vida a Cristo. Eu não tinha uma noção do que aconteceria com a minha vida no futuro. Na verdade, eu nunca tinha pensado em ser pastor. Então, eu me batizei, entreguei minha vida completamente a Deus e queria fazer a vontade dele, né? Mas com o passar do tempo, depois que eu me batizei, eu comecei a admirar o trabalho do pastor, a vocação ministerial, e eu comecei a sentir realmente no meu coração um chamado de Deus para que eu pudesse dedicar a minha vida a Ele, né? Deus, quando Ele faz a obra na vida de uma pessoa, Ele faz uma obra completa, né? Deus, quando Ele transforma a vida do ser humano, Ele transforma completamente. E Deus é capaz de mudar até mesmo os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos gostos. Então aquele desejo, aquela paixão que eu tinha para ser um jogador de futebol, jogar num time grande, um dia para a seleção brasileira, Deus tirou isso completamente da minha vida, do meu coração, e colocou uma outra paixão, né? E que era justamente a paixão pelo ministério, ao admirar os pastores, ao acompanhar o trabalho deles, ao sentir assim que eu deixei uma coisa assim que para mim era uma coisa tão grande e que deveria ser uma coisa importante para que eu pudesse cumprir na minha vida, né? Que talvez fosse o projeto de Deus para mim, e eu entendi que esse projeto de Deus para minha vida era a carreira ministerial. Eu quero aproveitar esse momento e dizer para você que todos nós temos os nossos sonhos, todos nós temos os nossos intentos na nossa vida, né? E muitas vezes a gente sonha, faz os nossos planos, mas a gente não pergunta qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero dizer para você o seguinte, o mais importante, seja em qualquer área, em qualquer carreira profissional, seja no futebol, seja numa carreira esportiva, numa carreira profissional, você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Procure fazer a vontade de Deus e perguntar para Deus se realmente isso que você pretende fazer vai ser uma coisa boa para que você possa servir não só a Ele, mas as outras pessoas também. Então que você possa se colocar nas mãos de Deus e colocar os seus planos nas mãos do Senhor. Amém. Pastor, muito obrigada pela sua participação. Que Deus abençoe o seu ministério, a todos a quem o Senhor influencia. E você, gostou? Você pode adquirir esse livro através do cpb.com.br e também ou através do 0800 979 0606. Obrigado pela sua participação. Fique com Deus. Tchau.